No meu aniversário, minha mãe mostrou o novo namorado da minha esposa e disse: "Ele é melhor que você." Eu sorri, levantei minha taça e lembrei em voz alta que a empresa, os imóveis e as contas bancárias estão no meu nome. O silêncio que se seguiu foi o melhor presente que recebi naquela noite. Me chamo João e até há 10 semanas acreditava ter o casamento perfeito com Isabela Ferreira. 8 anos juntos, 5 de casados. Pensava que estávamos construindo uma vida sólida, repleta de respeito e cumplicidade. Que ingênuo fui! As advertências tinham estado ali desde havia meses, mas eu as atribuía ao estresse do trabalho. Isabela trabalhava como designer de interiores na empresa familiar Ferreira Projetos, enquanto eu dirigia da minha casa minha própria consultoria empresarial. As noites prolongadas, as ligações em voz baixa no banheiro e seu repentino interesse por academias e procedimentos estéticos eram indícios que preferi deliberadamente ignorar. Tudo ganhou sentido no dia em que vi uma notificação no celular dela enquanto ela estava no chuveiro. "Ansioso para te ver amanhã à noite. Não aguento mais esperar. M disse que por enquanto você contou que somos apenas conhecidos." M era Marta Ferreira, minha sogra. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao compreender tudo aquilo. Marta jamais me tinha aceitado de verdade. Desde que Isabela me apresentou à família, deixou absolutamente claro que eu não era suficiente para sua filha única. Ela queria que Isabela se casasse com Leonardo Duarte, filho de outra família endinheirada do mesmo círculo social exclusivo. Quando Isabela escolheu um rapaz de classe trabalhadora que tinha se construído através de mérito próprio e muito suor, Marta nunca perdoou aquela escolha. O que jamais imaginei foi que ela chegaria ao extremo de planejar e facilitar uma infidelidade. Durante as 10 semanas seguintes, me transformei em um investigador silencioso dentro do meu próprio casamento. Contratei um detetive particular, Pedro Mendes, quem confirmou minhas piores suspeitas através de relatórios meticulosos e detalhados. Isabela vinha se encontrando há 4 meses com Diego Almeida, um personal trainer de 27 anos recém-chegado à cidade para trabalhar em uma academia de alto padrão. Segundo o relatório minucioso, Marta os havia apresentado em um evento beneficente ao qual não pude comparecer por causa de um compromisso profissional inadiável em outra cidade. As fotografias que Pedro me apresentou foram um golpe brutal e devastador. Isabela e Diego, de mãos entrelaçadas em cafeterias que jamais havíamos visitado juntos, passeando pela mesma praça arborizada onde eu havia pedido ela em casamento anos atrás, se beijando no estacionamento da academia, onde mantínhamos nossa assinatura conjunta. Mas o mais revoltante era saber que Marta incentivava ativamente aquela relação clandestina, organizando jantares nos quais Diego atuava como o namorado da minha esposa, enquanto eu estava viajando a trabalho. Estava arrasado emocionalmente. Mas não sou uma pessoa que age por impulso. Meu avô, que me ensinou xadrez quando eu era apenas uma criança, costumava me dizer: nunca faça um movimento sem enxergar o tabuleiro completo primeiro. Então, me detive para analisar cuidadosamente cada peça do jogo. Revisei todos os documentos legais do nosso matrimônio com atenção redobrada. Por sorte, antes de nos casarmos, meu advogado insistiu categoricamente que assinássemos um acordo pré-nupcial bem estruturado. Isabela se ofendeu bastante na época, mas como empresário eu precisava proteger meus bens conquistados com tanto esforço. O contrato era cristalino. O meu era meu, o dela era dela. Além disso, a casa onde morávamos, aquela mesma que Marta exibia com orgulho para suas amigas nas reuniões sociais, eu havia comprado integralmente com minhas economias antes do casamento. O título de propriedade trazia somente meu nome completo. Comecei a reunir provas meticulosamente. Cada gasto suspeito nas faturas, cada jantar que na realidade era um encontro romântico, cada mentira sobre suas reuniões noturnas de trabalho. Monitorava em tempo real nossas contas conjuntas e registrava capturas de tela de absolutamente tudo. Minha planilha detalhada parecia uma auditoria profissional completa. Abri contas bancárias pessoais separadas e desviei discretamente os rendimentos da minha empresa para essas novas contas, deixando apenas o suficiente nas contas compartilhadas para não despertar qualquer tipo de suspeita. Depois entrei em contato com meu advogado André Silva, com quem já havia trabalhado em diversos contratos comerciais.
Com a ajuda dele, atualizei meu testamento, minhas apólices de seguro e troquei as fechaduras do meu escritório no centro da cidade, onde planejava transferir minha consultoria em tempo integral. Mas o essencial era planejar a revelação perfeita de toda a verdade. A cada aniversário meu, Marta organizava um jantar elegante e sofisticado, com mais de 30 convidados seletos. Era o evento mais importante para ela, o momento sagrado em que exibia sua família perfeita. No ano anterior, as indiretas já haviam sido absolutamente insuportáveis. Porém, neste aniversário, ela certamente se superaria em veneno e falsidade. Dias antes do evento, ela me ligou com uma voz adocicada e pegajosa. Querido João, espero que não se importe. Convidei um rapaz muito simpático, Diego, que acabou de se mudar para a cidade e não tem família por perto. Você sabe o quanto me entristece que alguém passe datas especiais completamente sozinho. O tom carregado de falsa bondade revelava absolutamente tudo. Ela planejava me fazer presenciar o papel do amante sentado à sua mesa. O que não imaginava era que estava me oferecendo o cenário ideal para meu contra-ataque devastador. A semana anterior ao jantar, saí para fazer compras, mas não para adquirir presentes, e sim o traje perfeito da minha grande noite de revelações. Escolhi um terno azul marinho que Isabela sempre adorou ver em mim e um relógio suíço que ela mesma me havia presenteado. Queria estar impecável justo antes de fazer o mundo dela desmoronar completamente. Também avisei meu irmão Lucas e meu melhor amigo André que ficassem atentos ao telefone durante aquela noite específica. Não forneci detalhes, apenas pedi que estivessem disponíveis para qualquer emergência. Chegou o dia do meu aniversário. Isabela se mostrou inusualmente carinhosa desde cedo. Me preparou café na cama e me encheu de elogios exagerados. Não sabia se fazia aquilo por culpa ou seguindo conselhos estratégicos da sua mãe. Às 18h30 em ponto, chegamos à mansão dos Ferreira. A propriedade parecia uma fotografia de revista, com iluminação perfeita, decorações florais e uma ambientação tão impecável que beirava o teatral. Marta nos recebeu na entrada principal com um sorriso que escondia puro veneno destilado. João, querido, você está maravilhoso, disse beijando meu rosto com a frialdade de quem afia uma lâmina afiada. Entrem, todos estão ansiosos para vê-los. No amplo salão estavam os de sempre. Roberto, o pai de Isabela, Camila, sua irmã mais nova, ao lado do marido Gustavo, diversos tios, primos distantes e amigos íntimos da família. Mas no sofá de couro italiano, bem ao lado do lugar habitual de Marta, estava ele. O jovem das fotografias que Pedro havia me mostrado. O homem que havia destruído meu casamento, Diego Almeida. Diego Almeida era exatamente como eu havia imaginado através das fotos. Alto, moreno, musculoso e com aquela elegância calculada ao milímetro. Vestia uma camisa social branca impecável, que claramente não havia saído de uma loja comum. Tinha aquele ar de refinamento estudado que somente algumas pessoas sabem cultivar perfeitamente. Assim que avistou Isabela, seu rosto se iluminou de uma maneira que, se eu não estivesse preparado psicologicamente para aquilo, teria sido extremamente dolorosa de testemunhar. João chamou Marta com um entusiasmo completamente forçado. Venha, quero que conheça Diego. Tenho falado tanto sobre ele. Observei minha esposa com uma mistura de desdém profundo e curiosidade mórbida. Era quase admirável a facilidade com a qual ela fingia surpresa e contentamento enquanto cumprimentava o homem, segurando a mão dele um instante mais prolongado que o necessário para uma apresentação formal. O prazer é todo meu, Diego, disse ela com aquele sorriso que antes me fazia sentir especial e amado. Minha mãe mencionou que você era novo na cidade. Exatamente, respondeu ele com um tom caloroso e envolvente. Me mudei de Curitiba há aproximadamente 9 meses. Sua mãe tem sido incrivelmente gentil e acolhedora comigo. Ela falou maravilhas de toda a família Ferreira. Eu permaneci ali sorrindo como o marido perfeito e dedicado, interpretando perfeitamente meu papel, enquanto meu matrimônio se desintegrava em completo silêncio. As amigas mais próximas de Marta, mulheres que sempre me trataram com uma cordialidade tão gelada quanto cristal, me observavam com uma mistura de curiosidade mórbida e expectativa pobremente disfarçada. Quando anunciaram o jantar às 20 horas, percebi que Marta havia planejado meticulosamente até o último detalhe, inclusive a estratégica disposição dos assentos à mesa. Isabela foi posicionada diretamente em frente a Diego, enquanto a mim me relegaram ao extremo oposto da mesa comprida entre seu idoso tio Antônio e sua gentil prima Helena,
que felizmente sempre havia sido cordial comigo ao longo dos anos. O ambiente era uma farsa perfeitamente montada e ensaiada. A conversa girava em torno dos mesmos assuntos previsíveis de sempre: os triunfos no tênis de Roberto, as conquistas acadêmicas dos filhos de Camila e a próxima viagem familiar para Cancún. Mas entre risos forçados e taças de vinho, eu conseguia perceber claramente a atenção disfarçada de cortesia superficial. Marta não desperdiçava nenhuma oportunidade para redirecionar a conversa estrategicamente para Diego, destacando seus estudos, sua carreira promissora, sua família impecável. Diego se formou em Educação Física pela Universidade Federal. Proclamou durante a entrada com fingida modéstia maternal: assim como nosso querido João, tem tanto em comum. Que interessante, respondi com um sorriso suave e controlado. Deve ter sido uma experiência bastante intensa. Eu comecei minha empresa logo após terminar a faculdade. Então, às vezes, me pergunto como teria sido passar por uma pós-graduação. Bem, não há absolutamente nada de errado em aprender através da experiência prática, contestou Diego com aparente amabilidade. Sua mãe comentou que você tem sua própria firma de consultoria empresarial. Isso mesmo, respondi mantendo a calma absoluta. Nos dedicamos à gestão de crises corporativas e à recuperação de reputação empresarial. É surpreendente como é fácil destruir a confiança construída ao longo de anos e o quão difícil é reconstruí-la uma vez que se perde completamente. Isabela se remexeu visivelmente desconfortável em seu assento. Marta, no entanto, fingiu habilidosamente não notar nada. Diego trabalha como personal trainer, disse com entusiasmo exagerado. Já é um dos melhores profissionais da academia onde atua. Isso certamente deve exigir muita confiança dos clientes, observei com um leve sorriso calculado. Nesse tipo de atividade, a honestidade é absolutamente fundamental. Os clientes precisam saber que seu treinador busca genuinamente o bem-estar deles, não algum benefício oculto ou interesse pessoal escuso. Durante o prato principal, Marta se tornou ainda mais insistente com seus elogios direcionados a Diego, repetindo frases cuidadosamente preparadas sobre como a vida pode dar voltas inesperadas ou sobre o imenso valor de encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. Tudo meticulosamente orquestrado como uma peça teatral. Enquanto degustávamos o salmão grelhado ao molho de alcaparras, notei que Diego lançava olhares furtivos na direção de Isabela sempre que acreditava que ninguém o observava atentamente. Havia um brilho genuíno em seus olhos, uma mistura de admiração sincera e ternura evidente. E isso, paradoxalmente, me fez sentir uma certa pena por ele também. Não entendia que era apenas mais uma peça no jogo elaborado de Marta. Conte-nos sobre sua família, Diego, disse Marta com seu sorriso perfeitamente estudado. Tenho entendido que seu pai também trabalha no ramo da saúde e bem-estar. Isso mesmo, respondeu ele, endireitando a postura com certo orgulho perceptível. É fisioterapeuta em Curitiba há mais de 20 anos. Curiosamente, também estudou na mesma Universidade Federal que eu, aproximadamente 25 anos antes. Que coincidência absolutamente encantadora, exclamou Marta com um brilho triunfal nos olhos calculistas. João, você não havia mencionado que pensava expandir os serviços da sua consultoria para incluir coaching executivo e wellness corporativo. Tenho considerado essa possibilidade, sim. Respondi perfeitamente sincronizado ao roteiro dela. Seria extremamente útil contar com profissionais qualificados nessa área emergente. Aquilo era claramente uma apresentação meticulosamente ensaiada e planejada. Marta não apenas apresentava Diego como a nova estrela em ascensão, mas também como um potencial aliado estratégico para os negócios da família. E de onde você é originalmente? Perguntou Roberto, aparentemente alheio às verdadeiras intenções manipuladoras de sua esposa. De Londrina, inicialmente, contestou ele com naturalidade ensaiada. Minha família possui uma pequena chácara nas montanhas perto da cidade. Nada luxuoso demais, apenas um lugar simples que tem passado de geração em geração familiar. Tive que conter o riso amargo. Em Londrina, uma propriedade familiar modesta nas montanhas provavelmente custava mais que todo o bairro humilde onde cresci na periferia. Os olhos de Marta brilharam intensamente, como se tivesse recebido o melhor presente de aniversário possível. Já não enxergava apenas Diego, ela via dinheiro, prestígio social e um sobrenome tradicional. Que maravilhoso, intervim com diplomacia calculada. Isabela e eu consideramos comprar algo em região montanhosa quando nos casamos, mas no final decidimos permanecer próximos ao centro da cidade por questões logísticas e profissionais. Uma maneira sutil de relembrar a todos que Isabela e eu
Tomávamos decisões importantes juntos como casal. Embora pudesse notar claramente como Marta interpretava aquilo como mais uma prova da minha praticidade excessiva e falta de romantismo. João sempre foi extremamente racional e objetivo, acrescentou com um sorriso tenso e forçado. É admirável o quanto ele é dedicado ao seu trabalho e negócios. O comentário pairou no ar como uma nuvem de fumaça desconfortável e pesada. Alguns comensais baixaram o olhar constrangidos, sem saber se deveriam ou não intervir na situação. Acredito que quando você ama genuinamente o que faz, isso se reflete positivamente em todas as outras áreas da vida, disse serenamente. Se você está realizado profissionalmente, naturalmente tem mais energia e disposição para investir nas suas relações pessoais e afetivas. Diego assentiu com aparente sinceridade. Concordo totalmente com essa perspectiva. Amo meu trabalho porque me permite ajudar as pessoas a alcançarem seu potencial máximo e transformarem suas vidas. Há algo extremamente gratificante nisso. E como você decide qual é o melhor caminho para cada cliente? Perguntou Isabela com um tom que continha uma insinuação sutilmente perceptível. Ouvindo atentamente, respondeu ele com naturalidade estudada. Não apenas o que dizem verbalmente, mas principalmente o que evitam mencionar. Muitas vezes acreditam desejar algo quando na realidade necessitam de algo completamente diferente. A ironia era tão evidente e gritante que tive que disfarçar um sorriso satisfeito. Diego descrevia sem perceber exatamente o que Marta havia feito com ele, convencê-lo de que desejava algo ou alguém que na realidade o arrastaria para uma família repleta de aparências vazias e manipulações constantes. Isso soa como um talento bastante especial, comentou Camila com voz suave e curiosa. Imagino que seja necessário ter um instinto muito apurado para compreender as verdadeiras intenções e motivações das pessoas. Sem dúvida alguma, respondeu Diego com convicção. Nem todos são completamente sinceros e transparentes. Às vezes mentem sobre suas limitações físicas, sua disponibilidade real ou até mesmo sobre seu estado civil e relacionamentos, e isso complica imensamente as coisas. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Isabela ficou completamente imóvel e vi como a mandíbula de Marta se tensionava quase imperceptivelmente. Eu apenas sorri internamente, saboreando cada segundo daquele momento. Diego Almeida não tinha a menor ideia de que suas palavras eram uma radiografia perfeitamente precisa da sua própria realidade atual. Cada frase que pronunciava com convicção, cada gesto que fazia enquanto segurava delicadamente sua taça de vinho tinto, parecia descrever sem qualquer consciência a rede intrincada de mentiras na qual ele mesmo estava completamente aprisionado. Sua sinceridade quase ingênua tornava ainda mais cruel a farsa elaborada que se desenvolvia naquela mesa elegante. Isabela, minha acompanhante, minha ainda esposa, fingia serenidade absoluta, mas sua profunda inquietação se infiltrava em cada pequeno movimento delator. O modo como evitava cuidadosamente meu olhar direto, a forma nervosa com que brincava com a borda do guardanapo de linho ou o silêncio excessivamente prolongado entre cada resposta que dava. A honestidade é absolutamente fundamental em qualquer tipo de relacionamento, disse tentando manter a calma e o tom amável enquanto meus olhos se fixavam intensamente nos dela. Pessoal ou profissional? Não importa a natureza. Uma vez que se quebra a confiança estabelecida, reconstruí-la se torna uma tarefa praticamente impossível de realizar. Diego concordou com entusiasmo visível, sem se dar conta da ironia mortal que impregnava profundamente minhas palavras cuidadosamente escolhidas. Concordo plenamente com isso, respondeu com convicção genuína. Sempre digo aos meus clientes que qualquer desafio ou obstáculo pode ser enfrentado se houver sinceridade absoluta desde o princípio. Sem essa base sólida, absolutamente tudo o mais inevitavelmente se desmorona. Suas palavras eram quase poéticas em sua inocência, mas eu apenas ouvia o eco doloroso do meu próprio engano prolongado. Havia algo profundamente trágico em vê-lo falar com tanta convicção assim, defendendo fervorosamente valores que Isabela havia despedaçado sem nenhum remorso aparente. A cena era tão absurdamente irônica que por um instante fugaz me pareceu uma representação teatral cuidadosamente ensaiada, onde cada participante interpretava um papel meticulosamente escrito por Marta Ferreira, a verdadeira diretora implacável daquela farsa elaborada. Isabela fingia sorrir educadamente, mas sua mandíbula tensa a atraía completamente. Marta percebeu aquilo e decidiu intervir rapidamente, temendo que a conversa se desviasse perigosamente demais em direção à hipocrisia evidente. Diego, querido, conte-nos sobre aquela transformação incrível que você conseguiu com seu cliente do mês passado,
interveio com voz artificialmente doce e apressada. Aquela história inspiradora que você mencionou. Mas antes que Diego conseguisse responder adequadamente, o tio Antônio, que já estava com meia garrafa de vinho à frente do resto dos convidados, soltou uma gargalhada estrondosa que quebrou abruptamente o ambiente contido e tenso. Isso me recorda meus velhos tempos trabalhando com desenvolvimento pessoal, anunciou recostando-se confortavelmente na cadeira, com a satisfação característica de quem está prestes a narrar uma história absolutamente escandalosa. Uma vez tive um cliente que jurava ser completamente solteiro e disponível. Charmoso, bem-sucedido, parecia ter tudo sob controle perfeito, até que sua esposa apareceu inesperadamente e descobriu que ele estava planejando uma nova vida com sua amante. Foi um desastre monumental. O silêncio caiu pesadamente sobre a mesa, como uma cortina de chumbo. O único som perceptível foi o tilintar nervoso dos talheres de prata contra os pratos de porcelana. Antônio, completamente alheio ao impacto devastador de suas palavras, continuou falando com um ar quase alegre e despreocupado. O pobre coitado pensou que era mais esperto e astuto que todos ao seu redor, enganando a esposa enquanto construía seu ninho de amor secreto. Mas a amante eventualmente descobriu tudo, a esposa também ficou sabendo, e no final, ambas as mulheres o deixaram absolutamente sem nada. Bem, com um monte de dívidas acumuladas e uma reputação completamente destruída na sociedade. Isso com certeza. Marta se remexeu visivelmente incomodada em sua cadeira estofada. Antônio, por gentileza, mudemos de assunto imediatamente. Nem todas as histórias são apropriadas para discussão durante o jantar, disse entre dentes cerrados, tentando desesperadamente manter a compostura social. Mas ele levantou sua taça com um sorriso travesso e satisfeito. Ah, mas o final foi absolutamente esplêndido. Insistiu sem perceber a tensão crescente. A esposa ficou com absolutamente tudo que tinham construído. A amante compreendeu que havia se livrado de um homem miserável e manipulador, e no final, ambas saíram vitoriosas da situação. Às vezes, a vida equilibra as contas de formas extremamente curiosas e inesperadas. Levantei minha taça de cristal e, com um sorriso sutilmente calculado, disse em voz moderadamente alta: pela justiça que invariavelmente termina encontrando seu caminho, não importa quanto tempo demore. Não falei em volume excessivamente alto, mas tampouco suficientemente baixo como para passar completamente despercebido pelos presentes. A tensão na mesa se tornou absolutamente tangível, como uma corda de aço prestes a se romper violentamente. Diego desviou o olhar visivelmente confuso, sem compreender por que razão o ambiente havia se tornado tão denso e desconfortável. Em contrapartida, Isabela parecia estar à beira do colapso nervoso, movendo os talheres sem rumo definido, completamente incapaz de articular qualquer palavra. Marta, que já havia perdido consideravelmente seu tom rosado habitual, respirou fundo tentando se recompor e forçou um sorriso completamente artificial. Bem, acredito firmemente que chegou o momento de passarmos para a sobremesa especial. Preparei meu famoso cheesecake de frutas vermelhas, disse com um tom que soava muito mais como uma ordem militar que como um convite gentil. Enquanto servia meticulosamente cada porção generosa, Helena, a esposa de um primo mais distante e uma das pouquíssimas pessoas genuinamente amáveis naquela família inteira, se inclinou discretamente em minha direção. Você está bem, João? Te noto algo tenso e diferente hoje, sussurrou com autêntica preocupação maternal nos olhos. Estou perfeitamente bem, respondi com uma tranquilidade ensaiada, apenas observando atentamente como tudo se desenvolve naturalmente. Helena me examinou por alguns segundos prolongados, depois percorreu lentamente com os olhos cada pessoa sentada à mesa. O olhar evasivo e culpado de Isabela, o sorriso completamente falso de Marta, a confusão evidente estampada no rosto de Diego. Sua expressão facial mudou drasticamente, como se de repente compreendesse todo o entramado oculto que se desenrolava. Oh, meu querido Deus, murmurou com genuíno assombro e preocupação. Fique tranquila, disse a ela com serenidade absoluta. Tenho isso completamente sob controle total. Ela apertou minha mão com força embaixo da mesa, em um gesto silencioso, porém poderoso, que me deu forças renovadas. Nem todos eram cúmplices ativos naquele jogo cruel e manipulador, e esse simples lembrete humano me ajudou imensamente a manter minha compostura externa. A sobremesa, devo honestamente admitir, estava absolutamente deliciosa e impecável. Marta podia ser manipuladora e cruel, mas indiscutivelmente possuía talento extraordinário na cozinha. Cada garfada tinha o equilíbrio perfeito entre doçura e acidez, como se sua sobremesa refletisse metaforicamente sua própria natureza, refinada, calculista
e perigosamente venenosa. Está absolutamente incrível, senhora Ferreira, disse Diego com entusiasmo completamente sincero. Você se importaria de compartilhar a receita secreta comigo? Marta soltou uma risada contida e controlada. Oh, é uma receita estritamente familiar, querido. Somente compartilho com membros da família, respondeu com aquela amabilidade cuidadosamente envenenada que dominava magistralmente. A mensagem subliminar era cristalina e brutal. Uma vez que Diego ocupasse definitivamente meu lugar de direito, teria acesso irrestrito aos preciosos segredos familiares guardados. Uma humilhação aparentemente pequena, mas perfeitamente medida e calculada para me atingir. Que pena mesmo, comentei com leveza estudada, deixando minha taça cuidadosamente sobre a toalha. Levo 8 anos inteiros pedindo essa receita, mas parece que jamais consegui conquistar esse privilégio especial. Meu tom foi externamente amável, mas o fio cortante das minhas palavras era absolutamente impossível de disfarçar para quem prestasse atenção. Camila, sentada mais ao lado, baixou visivelmente a vista constrangida. Roberto franziu o senho, olhando reprovadoramente para sua esposa manipuladora, e até mesmo Diego pareceu finalmente notar que havia algo profundamente errado por trás daquele intercâmbio aparentemente inocente. João, não é minimamente justo que você diga isso publicamente, interveio Marta, tentando desesperadamente manter sua fachada social intacta. Ah, não se preocupe absolutamente, Marta, respondi com um sorriso que definitivamente não alcançava meus olhos. Compreendo perfeitamente a situação. Algumas coisas preciosas só se reservam exclusivamente para os parentes consanguíneos e para os futuros membros da família por casamento. A ênfase deliberada em futuros pairou pesadamente no ar como uma bofetada invisível, porém violenta. Diego me olhou visivelmente confuso, sem compreender absolutamente por que razão a sala inteira havia mergulhado em silêncio sepulcral. Foi exatamente então, observando sua inocência quase infantil, que compreendi o verdadeiro alcance da crueldade refinada de Marta. Ela não buscava meramente me ferir emocionalmente. Havia transformado Diego em seu instrumento perfeitamente afiado, na marionete ideal para me fazer sair completamente de cena. Ele simplesmente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Acreditava estar participando de um jantar amistoso, pensando estar conquistando gradualmente a simpatia da família. Ignorava completamente que era a arma que Marta brandia estrategicamente contra mim. Naquele instante, preciso, tomei uma decisão definitiva. Quando chegasse o momento do grande anúncio que Marta vinha preparando meticulosamente desde o princípio, me encarregaria pessoalmente de que Diego enxergasse a verdade completa. Não por vingança mesquinha, mas por justiça elementar. Absolutamente ninguém merecia ser manipulado tão cruelmente assim, e esse momento chegou bem antes do que eu esperava. Marta se levantou solenemente com a taça de vinho erguida na mão e um sorriso que parecia cortado com bisturi cirúrgico. Queridos convidados, disse com voz deliberadamente triunfal, quero fazer um brinde especial ao Diego. Ele é encantador, trabalhador, bem-sucedido e será absolutamente perfeito para Isabela quando o divórcio finalmente se concretizar. As palavras ecoaram pela sala como um trovão ensurdecedor. A conversa animada se apagou instantaneamente. Antônio deixou cair o garfo ruidosamente. Camila soltou um jadeu audível de choque e até mesmo o som do vento lá fora pareceu ficar momentaneamente suspenso. Naquele silêncio absolutamente sepulcral, a farsa elaborada finalmente se desmoronou por completo e pela primeira vez em toda aquela noite interminável, absolutamente ninguém sabia para onde direcionar o olhar. Até mesmo Roberto, que evidentemente não estava minimamente ciente do plano elaborado de sua esposa, parecia completamente desconcertado e chocado, mas eu já estava completamente preparado para aquele momento. Peguei a faca de manteiga com calma deliberada e comecei a espalhar manteiga sobre o pãozinho com uma precisão desnecessariamente cuidadosa e lenta. Todos os olhos presentes na mesa estavam fixamente sobre mim, e isso apenas tornava mais evidente o silêncio tenso que se estendia sufocantemente pelo elegante comedor. Então levantei calmamente meu olhar com meu melhor sorriso educado. Que gesto absolutamente encantador! Disse com doçura calculada, olhando diretamente para Diego. Por acaso te contaram que a casa onde Isabela e eu moramos está exclusivamente no meu nome, ou que existe um acordo pré-nupcial que protege meticulosamente cada um dos meus bens pessoais e empresariais? O som dos talheres cessou abruptamente. Isabela ficou completamente paralisada com a taça de vinho congelada a meio caminho, enquanto seu rosto perdia absolutamente toda a coloração. Marta parecia não saber se deveria olhar para sua filha ou para mim diretamente. E Diego, que até aquele momento preciso havia exibido confiança,
começou a mostrar a primeira rachadura visível em sua fachada, cuidadosamente construída. Seu sorriso tremeu visivelmente e seus olhos saltaram nervosamente entre Marta e Isabela, completamente confuso. Eu definitivamente não havia terminado ainda. Tenho imensa curiosidade, Diego. Continuei com um tom absolutamente sereno, como se estivesse discutindo um tema completamente qualquer. Poderia me dizer com precisão em que momento exato começou seu relacionamento com Isabela? Foi antes ou depois daquele evento beneficente de junho, aquele no qual Marta te apresentou tão amável e estrategicamente? O rosto de Diego ficou visivelmente pálido como papel. Não tenho certeza do que exatamente você está insinuando aqui. Não estou insinuando absolutamente nada, respondi com frieza cortante. Estou afirmando fatos concretos e verificáveis. Por exemplo, que você leva 4 meses se encontrando com minha esposa legalmente casada, ou que jantaram no restaurante Giardino 11 vezes juntos. Eles têm câmeras de segurança excelentes, aliás. Ou que Marta organizou jantares familiares específicos, enquanto eu supostamente estava viajando para fora da cidade. Marta abriu a boca chocada, mas não conseguiu articular nenhuma palavra coerente. Apenas movia os lábios inutilmente, aprisionada em seu próprio desconcerto elaborado. João? Começou finalmente a dizer com voz trêmula. Não sei o que você acredita saber, mas o que eu... Tenho um investigador particular extremamente minucioso em seu trabalho. Interrompi calmamente enquanto retirava uma pasta marrom do meu paletó. Gostaria de ver as fotografias detalhadas, Marta. Ou prefere que eu relembre em voz alta o que você disse a Isabela? Algo sobre como, uma vez que eu estivesse fora do caminho, Diego viveria na casa grande sem se preocupar minimamente com dinheiro, correto? O silêncio foi absolutamente avassalador. Ouvia-se unicamente o tic-tac do relógio antigo no corredor e o suave tilintar dos cubos de gelo em um copo. Camila deixou escapar um suspiro abafado de choque. Isabela finalmente rompeu o mutismo paralisante. João, por favor, não faça isso aqui na frente de todos. E por que razão não deveria? Perguntei com genuína curiosidade. Este é exatamente o lugar onde sua mãe decidiu me humilhar publicamente, na frente de toda a família, onde acreditou que eu permaneceria calado e submisso enquanto apresentava meu substituto. Portanto, me parece o local absolutamente perfeito para esclarecer todas as coisas. Me levantei deliberadamente, alisei o paletó do meu terno azul marinho e me dirigi a todos os presentes com voz firme e quase profissional. Para quem estiver se perguntando, sim, Isabela me traiu. Sim, Marta sabia disso perfeitamente e facilitou ativamente. E sim, planejavam se separar para que ela pudesse eventualmente se casar com Diego e se mudar para a propriedade da família. O murmúrio generalizado de surpresa foi inevitável. Diego, visivelmente envergonhado e chocado, desejava nitidamente desaparecer do local. O problema fundamental, Diego, continuei com calma, é que essa casa foi comprada exclusivamente por mim antes do casamento. E segundo nosso acordo pré-nupcial rigoroso, continua sendo unicamente minha, independentemente do que aconteça com o matrimônio. Isabela me garantiu que vocês já estavam completamente separados, sussurrou Diego quase sem voz audível, que apenas aguardavam oficializar depois das festividades de fim de ano. Ela também te contou que tem usado nossa conta bancária conjunta para pagar seus jantares românticos e seus presentes caros? Repliquei com serenidade absoluta. Cada gasto, cada movimentação financeira foi meticulosamente registrada. É bastante curioso, não é? Aquelas supostas viagens de trabalho minhas eram completamente inventadas. Apenas uma desculpa conveniente para que vocês dois tivessem tempo livre juntos. Isabela se levantou abruptamente, fazendo a cadeira ranger alto sobre o piso de madeira. Já chega, João. Você realmente acredita que já é suficiente? Respondi calmamente. Ainda não terminei completamente. Gostaria que eu falasse também sobre como você disse ao Diego que não dormíamos mais juntos há meses? Bastante curioso, considerando que isso não corresponde minimamente à verdade. Estivemos juntos há exatamente 3 noites atrás. Diego engasgou visivelmente, olhando para ela com desesperação evidente. Você me mentiu descaradamente, murmurou com a voz completamente quebrada. Disse que dormia no quarto de hóspedes, que não havia absolutamente mais nada entre vocês dois. Mentiu deliberadamente. Afirmei sem me alterar minimamente, assim como em absolutamente tudo o mais. Marta Ferreira recuperou subitamente a voz, mas definitivamente não a calma. Como você ousa vir à minha casa lançar acusações tão vulgares e desrespeitosas? Isabela merece alguém que se preocupe genuinamente mais com o casamento que com seus negócios egoístas.
Nisso concordamos plenamente, respondi com um sorriso sereno e controlado. Ela merece alguém honesto que não a manipule nem a empurre deliberadamente a trair seu cônjuge. As expressões ao meu redor eram uma mistura de vergonha profunda e desconcerto absoluto. Para os que se perguntam o que acontecerá agora, continuei calmamente. Já tenho prontos os papéis oficiais do divórcio. Serão apresentados amanhã mesmo pela manhã, mas eu queria que todos aqui escutassem a verdade completa antes. Paula, a esposa de um primo, segurou minha mão com empatia genuína. João, sinto muitíssimo, querido. Agradeço sinceramente, respondi com honestidade. Tentei salvar meu casamento de todas as formas possíveis. Analisei minuciosamente minhas falhas. Me perguntei repetidamente se havia feito algo errado como marido, mas não falhei. Fui leal, trabalhador e extremamente paciente. Construí meu próprio negócio do zero enquanto apoiava incondicionalmente a carreira dela. Tentei me integrar a esta família, mesmo quando deixaram absolutamente claro que eu não era bem-vindo aqui. Marta abriu a boca novamente, mas levantei firmemente a mão para detê-la. Ainda não terminei completamente. O lado positivo de dirigir uma empresa de gestão de crises é que você aprende a prever antecipadamente cada cenário possível. Então, enquanto Isabela planejava cuidadosamente sua nova vida com você, Diego, eu fazia meus próprios preparativos paralelos. Retirei um segundo conjunto de documentos do portfólio e os coloquei cuidadosamente sobre a mesa. Aqui estão todas as transações realizadas desde nossa conta conjunta. Jantares românticos, presentes caros, hotéis, inclusive a suíte que usaram no fim de semana passado enquanto eu visitava meu irmão Lucas. A soma total, R$7.000 em 4 meses. Segundo o acordo pré-nupcial, isso constitui legalmente infidelidade financeira, o que me confere direito de reclamar uma compensação adicional substancial. Roberto, que havia permanecido em silêncio constrangido, pigarreou com evidente desconforto. João, talvez devêssemos discutir isso privately em particular. Com todo o respeito, Roberto, já não existe mais nada privado aqui. Sua esposa se certificou de tornar isso público ao convidar Diego para este jantar. Olhei para Diego pela última vez. Não te culpo completamente. Isabela pode ser extremamente encantadora quando deseja, e Marta muito persuasiva e manipuladora. Mas você precisa saber que a mulher da qual acreditava estar apaixonado tem mentido descaradamente para nós dois. Diego me olhou com lágrimas contidas nos olhos. Lamento profundamente, disse com voz embargada. Naquele momento crucial da noite, me dei conta de algo fundamental que mudaria completamente minha perspectiva. Não era apenas sobre expor a traição ou recuperar minha dignidade. Era sobre mostrar para todos ali presentes, incluindo para mim mesmo, que eu não seria mais manipulado ou controlado pelas expectativas alheias. E se você está acompanhando esta história até agora e de alguma forma ela ressoa com algo que você viveu ou presenciou, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que enfrentaram situações difíceis e encontraram forças para seguir em frente. E tenho uma pergunta para você refletir. Se estivesse no meu lugar naquele jantar, o que você teria feito diferente? Deixe sua resposta nos comentários. Adoro ler perspectivas diferentes e aprender com cada um de vocês. Isabela finalmente falou, com a voz trêmula. João, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer absolutamente nada agora, respondi com uma calma que eu mesmo não sabia de onde vinha. Já disse tudo o que precisava ser dito. Diego se levantou visivelmente abalado. Preciso ir embora. Não deveria estar aqui. Deveria ter percebido antes. Murmurou mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Espere, Diego. Disse quando ele já estava quase na porta. Há algo que você precisa entender. Marta nunca se importou genuinamente com a felicidade de ninguém aqui. Nem com a sua, nem com a da Isabela, nem sequer com a do próprio filho, se ela tivesse um. Ela apenas queria vencer, queria demonstrar que podia controlar absolutamente tudo e todos, que podia destruir meu casamento e continuar decidindo o futuro da filha dela como se fosse uma peça de xadrez. Marta se levantou indignada. Como você se atreve? Como eu me atrevo? Interrompi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. Me atrevo porque passei 8 anos inteiros tentando ser o genro perfeito, tentando conquistar sua aprovação impossível, tentando provar que era digno da sua filha. E nada nunca foi suficiente. Porque para você eu sempre seria o rapaz pobre que não vinha de família tradicional. Olhei ao redor da mesa, observando cada rosto atentamente. Alguns desviavam o olhar envergonhados. Outros pareciam genuinamente chocados com tudo que estava sendo revelado. Para aqueles que me trataram com gentileza e respeito ao longo destes 8 anos, meu sincero obrigado. Vou lembrar de vocês com carinho genuíno. E para aqueles que não,
Bem, não precisarão se preocupar em me ver novamente. Dei um passo decidido em direção à porta de saída, mas então ouvi a voz de Isabela atrás de mim, trêmula e desesperada. João, espere, por favor. Me virei lentamente. Ela estava de pé, pálida como nunca havia visto, com as mãos entrelaçadas nervosamente à frente do peito. Seus olhos brilhavam intensamente com uma mistura de culpa devastadora e tristeza profunda. Lamento imensamente, disse quase sem conseguir respirar. Não teria feito isso se soubesse o quanto te machucaria. Acenei devagar com a cabeça. Acredito em você. Mas faça uma pergunta honesta a si mesma. Por que sua mãe estava tão desesperada para destruir nosso casamento? E mais importante ainda, por que você permitiu que ela fizesse isso sem questionar? Marta, até aquele momento respirando pesadamente, se levantou bruscamente da cadeira com o rosto completamente enrubescido. Você é um ingrato, um oportunista. Antes que ela pudesse continuar com seus insultos, Roberto a interrompeu com uma voz surpreendentemente firme que raramente usava. Sente-se imediatamente, Marta. Você já causou dano mais que suficiente para uma vida inteira. Nossos olhares se cruzaram e dediquei a ele um sorriso genuinamente grato. Obrigado, Roberto. Foram 8 anos da sua amabilidade e cordialidade, e isso definitivamente não vou esquecer jamais. Saí daquela mansão imponente com o coração acelerado disparado, mas com uma sensação de encerramento que havia muito tempo não experimentava. Era o final definitivo de uma história que havia sido minha durante anos, e simultaneamente o começo de algo completamente diferente e libertador, minha independência absoluta. Na manhã seguinte, o telefone tocou insistentemente às 7 horas em ponto. Era Diego. João, espero sinceramente que não se importe que eu ligue. Peguei seu número no telefone da Isabela, disse nervoso e hesitante. Tudo bem, pode falar. Respondi surpreendido pela ligação inesperada. O que aconteceu? Terminei com ela ontem à noite, sussurrou com a voz embargada. Não conseguia continuar fingindo que estava tudo certo. Depois do que aconteceu ontem, depois de te ver falar com tanta dignidade e honestidade, percebi que não podia estar com alguém que mente tão facilmente e sem remorso. Lamento sinceramente por você, disse com honestidade genuína. Sei que você se importava com ela. Achava que sim, respondeu após uma pausa breve e dolorosa. Mas você tinha toda a razão. Se ela conseguiu te enganar durante meses inteiros, o que não faria eventualmente comigo? O tom dele se quebrou visivelmente. Marta me ligou ontem à noite completamente furiosa. Estava gritando histericamente que eu era exatamente igual a você, que era um homem fraco demais e facilmente manipulável. Disse que jamais encontraria uma mulher tão boa e de família quanto Isabela. Não consegui evitar rir amargamente. Isso soa exatamente como ela falaria. Diego soltou um suspiro longo e carregado. Enquanto ela me insultava sem parar, finalmente compreendi algo fundamental. A ela não importa minimamente a felicidade de ninguém, nem a sua, nem a minha, nem sequer a da própria filha. Ela apenas queria vencer a qualquer custo. Queria demonstrar que podia controlar absolutamente tudo, que podia destruir seu casamento e continuar decidindo por todos como se fôssemos peças num tabuleiro. Isso é exatamente o que ela sempre fez metodicamente, confirmei. Eu nunca fui realmente o problema, e você também não seria jamais a solução mágica. Marta apenas queria se sentir poderosa e no controle absoluto de tudo. Nossa conversa se prolongou por quase 30 minutos completos. Diego me contou que planejava retornar para Curitiba em breve, que toda aquela situação o havia deixado emocionalmente exausto, usado e completamente vazio. Eu o ouvi atentamente e pela primeira vez senti uma empatia genuína e profunda por ele. Ambos havíamos sido peças descartáveis no mesmo jogo elaborado, manipulados por uma mulher obcecada com controle absoluto. Falei sobre a importância de confiar em si mesmo, sobre não permitir que outras pessoas definissem seu valor pessoal. Desligamos com um silêncio estranho, quase fraternal e compreensivo. Fiquei olhando fixamente para o telefone por longos minutos, refletindo sobre o quão distorcido o amor pode se tornar quando se mistura perigosamente com culpa e manipulação sistemática. O processo completo de divórcio foi surpreendentemente rápido e transparente. Exatamente como havia previsto meu advogado André Silva, Isabela não contestou absolutamente nada, provavelmente porque sabia perfeitamente que as provas eram excessivamente contundentes e irrefutáveis. A casa permaneceu exclusivamente no meu nome, juntamente com minha empresa e todos meus bens pessoais acumulados. Ela ficou com sua parte dos investimentos conjuntos e o que legalmente lhe correspondia. Foi um encerramento limpo, embora inevitavelmente carregado de história compartilhada. 3 meses depois, enquanto fazia compras rotineiras no supermercado, me cruzei inesperadamente com Camila. Ao me avistar,
Sua expressão se transformou em uma mistura de surpresa genuína e vergonha profunda. João, disse baixando instintivamente a voz. Lamento muitíssimo de verdade por absolutamente tudo. Por aquele jantar horrível, por minha mãe, por Isabela. Não tinha a menor ideia de tudo o que estava acontecendo nos bastidores. Eu sei perfeitamente, respondi com calma tranquilizadora. Não se preocupe, Camila. Ela desviou o olhar constrangida. Isabela está morando temporariamente com nossos pais agora. Não está nada bem emocionalmente. Acredito que está começando a compreender verdadeiramente o que perdeu de valioso. E sua mãe? Perguntei com curiosidade genuína. Camila soltou uma risada amarga e ressentida. Anda dizendo para quem quiser ouvir que você aprendeu com um contrato pré-nupcial injusto e que afastou Isabela do seu verdadeiro amor. Mas absolutamente ninguém acredita nela, especialmente depois que Diego voltou para Curitiba e contou sua versão completa da história. Diego realmente se foi, então. Sim, há aproximadamente 6 semanas. Antes de partir definitivamente, ele se reuniu pessoalmente com várias pessoas que estiveram presentes naquele jantar fatídico e contou tudo detalhadamente. Como mamãe o manipulou sistematicamente, como Isabela mentiu descaradamente para ele, como ambos o usaram covardemente para seu próprio jogo egoísta. Sorri sentindo um orgulho inesperado por Diego. Ele havia sido enganado cruelmente, sim, mas também teve a coragem admirável de enfrentar a verdade e se liberar dessa situação tóxica. Quando retornei para casa naquela tarde, me servi uma generosa taça de vinho tinto e observei contemplativamente o pôr do sol pela ampla janela do living. O ar cheirava intensamente a chuva iminente e pela primeira vez em muitíssimo tempo não sentia ansiedade nem tristeza profunda, apenas uma paz serena e reconfortante. Não necessitava de vingança elaborada, não necessitava de validação externa constante. Já não era mais o marido traído, nem o genro perpetuamente rejeitado. Era simplesmente João Silva, um homem que havia aprendido dolorosamente a soltar tudo aquilo que o afundava inexoravelmente. Aceitar que fui enganado requer coragem substancial. Enfrentar isso publicamente e dizer a verdade em voz alta exige ainda mais força interior. Me alegro profundamente que Diego tenha encontrado essa coragem também. Camila me observou com certa timidez antes de falar novamente. João, sei que isso chega tardiamente, mas quero que saiba que nem todos aprovávamos a forma como mamãe te tratou sistematicamente. Simplesmente não sabíamos como enfrentá-la sem provocar uma guerra familiar devastadora. Acenei compreendendo mais do que ela provavelmente imaginava. Marta Ferreira sempre havia dominado seu ambiente familiar através de manipulação psicológica e chantagem emocional constante. Durante anos governou sua família, baseando-se no medo e na culpa sistemáticos. Talvez, respondi pensativamente. Já era realmente hora de alguém se atrever a iniciar essa guerra necessária. Camila esboçou um sorriso cansado e resignado. Bem, papai finalmente está dando essa batalha. Sentiu-se profundamente humilhado pelo que aconteceu naquele jantar de aniversário. Estão fazendo terapia de casal agora, regularmente. 6 meses completos depois que o divórcio se tornou oficialmente definitivo, recebi uma visita absolutamente inesperada no meu escritório do centro. Isabela Ferreira, com o rosto visivelmente cansado e uma expressão derrotada, segurava um pequeno buquê de flores silvestres. Sei que não tenho nenhum direito de estar aqui, disse quando minha assistente a fez passar, mas precisava desesperadamente me desculpar pessoalmente. Indiquei a cadeira confortável em frente à minha mesa de trabalho. Te escuto, respondi mantendo a calma. Ela deixou as flores cuidadosamente sobre a mesa e respirou profundamente antes de falar. Estou fazendo terapia individual, não aquela de casal que mamãe insistentemente recomendou. Tenho refletido imensamente sobre tudo, sobre o que fiz com você, conosco. E a que conclusão chegou exatamente? Perguntei com curiosidade. Que fui uma covarde absoluta. Admitiu com uma sinceridade que jamais havia escutado dela anteriormente. Permiti que minha mãe me manipulasse até destruir completamente a melhor coisa que me havia acontecido na vida. Fui fraca demais para enfrentá-la e excessivamente egoísta para ser honesta com você. Observei-a detidamente, buscando em seu rosto algum vestígio da mulher que havia amado tão intensamente. Por que não conversou honestamente comigo, Isabela? Se estava infeliz no casamento, poderia simplesmente ter dito. Ela passou as mãos nervosamente pelos cabelos, um gesto tão familiar que doeu vê-lo novamente.
porque não estava infeliz com você, João. Estava profundamente infeliz comigo mesma, com meu trabalho, com a sensação constante de estar vivendo permanentemente à sua sombra de sucesso. Sentia que jamais poderia alcançar suas conquistas profissionais. E sua resposta foi ter um caso extraconjugal. Perguntei contendo a mistura de raiva residual e tristeza. Sim, murmurou envergonhada. E deixei que mamãe me convencesse de que era culpa sua por ser excessivamente independente e focado demais na carreira. Absolutamente nada disso era verdadeiro. Era uma projeção distorcida. Eu era a obcecada com trabalho e aprovação externa, a que tentava desesperadamente ganhar a aprovação do meu pai, a que queria demonstrar que era digna de você. Permanecemos em silêncio por vários minutos prolongados, até que finalmente falei. Se você tivesse genuinamente querido mudar de direção profissional, teria tido meu apoio incondicional. Poderia ter buscado algo que verdadeiramente te fizesse feliz e realizada. Sei disso agora perfeitamente, disse com voz baixa e arrependida. Mas naquela época estava completamente aprisionada nas minhas inseguranças profundas e mamãe sabia exatamente como alimentá-las estrategicamente, como justificar meu ressentimento irracional. O que exatamente você espera de mim agora, Isabela? Perguntei diretamente. Perdão genuíno. Encerramento saudável. Uma segunda oportunidade. Sussurrou com lágrimas finalmente escapando. Quero que você saiba que compreendo perfeitamente o que perdi. Que Diego não era melhor que você. Absolutamente ninguém poderia ser. E que meu erro mais devastador não foi a traição em si, mas não ter valorizado genuinamente o que tinha quando o tinha. Falou com uma clareza desarmante e dolorosa. Apenas quero que você seja genuinamente feliz, João. Que seja com alguém que realmente te mereça de verdade. Foi provavelmente a declaração mais sincera que havia escutado dela em anos inteiros. Agradeço por ter vindo, respondi finalmente. Aprecio verdadeiramente. Ela se levantou devagar e caminhou em direção à porta. Antes de sair completamente, se virou uma última vez. Pelo que vale, você esteve absolutamente magnífico naquela noite do seu aniversário. Nunca vi alguém gerenciar uma situação tão impossível com tanta elegância e dignidade sob pressão extrema. Quando ela partiu, fiquei observando pensativamente o buquê sobre a escrivaninha, refletindo profundamente sobre perdão, encerramento e essas voltas estranhamente simétricas com as quais a vida parece completar seus ciclos inevitavelmente. Um ano completo depois, estava saindo com uma mulher maravilhosa chamada Carolina, irmã de Pedro Mendes, o investigador particular que havia revelado toda a verdade. Carolina era uma arquiteta brilhante, uma mulher que não se sentia minimamente ameaçada pela minha independência nem meu sucesso profissional. Admirava genuinamente minha força interior e, longe de se envergonhar da minha história passada, costumava rir carinhosamente do ocorrido naquele famoso jantar de aniversário. Naquela noite jantávamos no Bela Vista, o mesmo restaurante onde meses atrás meu casamento havia se desmoronado irremediavelmente. Entre velas aromáticas e taças de vinho tinto, Carolina me perguntou pensativa: alguma vez você se arrepende de como conduziu aquela situação? Te referes a não ter gritado nem quebrado absolutamente nada, respondi sorrindo. Me refiro a ter exposto tudo publicamente na frente da família inteira, em vez de resolver privadamente. Pensei cuidadosamente antes de responder com honestidade. Não, definitivamente não. Marta me humilhou publicamente, acreditando que conseguiria me dobrar facilmente. Quis me forçar a aceitar a infidelidade do meu cônjuge em silêncio submisso, mas se equivocou completamente. Eu demonstrei que ações têm consequências inevitáveis, que manipular pessoas por diversão tem um preço alto, e que subestimar alguém apenas porque você acredita que está acima dele é um erro extremamente perigoso. Carolina assentiu sem dizer mais nada. Ergueu sua taça elegantemente e, naquele gesto silencioso, compreendi algo que havia demorado muito para enxergar claramente. Não necessitava de um homem que me defendesse constantemente, mas sim de alguém que me respeitasse genuinamente e incondicionalmente. Aquela noite, ao sair do restaurante sofisticado, não pensei em Marta, nem em Isabela, nem na mulher que eventualmente ela escolheu depois de mim. Pensei exclusivamente em mim mesmo, em absolutamente tudo que havia reconstruído meticulosamente com minhas próprias mãos. Voltei caminhando tranquilamente para casa sob uma garoa fina e persistente. As luzes da cidade refletiam destelos dourados nos espelhos d'água acumulados, e pela primeira vez em muitíssimo tempo,
Não senti raiva nem tristeza residual, apenas uma calma imensa e reconfortante. Não necessitava fechar o passado porque já o havia feito definitivamente. Não necessitava me vingar porque já havia vencido completamente. E, sobretudo, não necessitava que mais ninguém validasse minha história pessoal. O homem que uma vez tremeu ao enfrentar uma mesa repleta de olhares acusadores já não existia mais. Em seu lugar havia alguém completamente novo, alguém que não pedia permissão para ser genuinamente feliz. E enquanto a garoa continuava caindo suavemente sobre a cidade, soube com absoluta certeza que minha melhor vitória havia sido aprender a caminhar sozinho, sem olhar para trás nem uma única vez. E você que acompanhou toda essa jornada até aqui, quero te fazer um convite especial. Se essa história de alguma forma tocou seu coração, se você se identificou com a luta pela dignidade e pelo respeito próprio, considere se inscrever neste canal. Aqui é um espaço seguro onde compartilhamos experiências reais de pessoas que enfrentaram adversidades e encontraram forças para recomeçar. Mas mais importante que isso, você também tem uma história. Todos nós temos. E gostaria imensamente de ouvir a sua. Já passou por alguma situação onde precisou defender sua dignidade? Como foi para você? Compartilhe nos comentários abaixo. Criar essa comunidade de apoio mútuo é fundamental para que ninguém se sinta sozinho em suas batalhas. E me diga, você gostou desse vídeo? O que aprendeu com essa história? Às vezes, as experiências dos outros nos ensinam lições valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Sua opinião é extremamente importante para mim e para todos que fazem parte desta comunidade crescente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sua atenção e por fazer parte dessa jornada junto comigo. Até o próximo vídeo.